Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Rogério Tassi aqui, faz tempo que a gente não se vê, vou esperar um pouquinho aí, as pessoas vão se conectar na sala, daqui a pouco vamos tentar passar um pouquinho do resumo da semana, e que semana, né? Essa faz tempo, eu acho que bateu um pouquinho de rolar um TBT de março de 2020 aqui agora, que foi tenso. Foi tenso, mas por outro lado também, aí a gente passou a lembrar das oportunidades que apareceram lá entre março e abril de 2020. Então vamos esperar um pouquinho só, o pessoal está se conectando aqui, terminando só de repassar alguns pontos também. Enfim, né? Sexta-feira 20, não foi a sexta-feira 13, mas foi a 20. Bom, vamos lá, acho que vamos dar toda a atenção que as pessoas que chegam no horário merecem, né? Bom, como eu disse, semaninha braba essa, bem braba, para não dizer outra coisa, né? Então, e o mais incrível é que assim, foi uma semana brava, e até eu estava brincando com o pessoal aqui no escritório, porém, se a gente for avaliar, de segunda até sexta, basicamente 4 pontos foram os grandes impactos de tudo que aconteceu. E aí, tudo em função, aí já acabaram gerando mais intensidade ou não, mas são só os mesmos. Da última vez que eu fiz aqui o fechamento, eu acabei fazendo até num formato de cronograma mesmo, né? Tudo que tinha acontecido dia a dia, porque ali tiveram várias situações, várias novidades. Porém, essa eu tentei fazer a mesma coisa, mas era tudo isso. Então, resumindo, basicamente, aí a gente vai falar um pouquinho mais dentro dos itens. Porém, basicamente, nós tivemos 4 itens. Foi a crise geopolítica lá no Afeganistão, com o Talibã, a China, tudo que vem acontecendo na China ali, entre as intervenções do governo chinês, mais a taxa de varejo que não cresceu como eles esperavam. O Brasil, sendo o Brasil, como sempre, acontecendo tudo ali do risco fiscal e político, que a gente também vai falar um pouquinho. E tem mais um ponto que eu estou esquecendo aqui. Não, isso aí gerou o cenário fiscal. Mas enfim, então vamos lá. Vamos tentar manter e os Estados Unidos, também vamos trazer os Estados Unidos à tona aqui. Então vamos falar dos Estados Unidos, né, primeiro. Toda essa crise geopolítica que gerou ali, o grande problema da saída dos Estados Unidos é a dúvida que ficou entre toda a velocidade, as coisas que o pessoal lá tomou de assalto de novo, o Talibã tomou de assalto o Afeganistão, a região ali, né? É o seguinte, será que os Estados Unidos volta a fazer uma intervenção lá de novo? Vai ter guerra de novo? Não vai? Qual que é o tamanho do impacto que isso pode ter? E aí, no final das contas, principalmente para o mercado financeiro, tudo que é incerteza é pior até do que uma certeza negativa, para a gente trazer as claras. Então, e essa situação entre se vai ter briga, não vai ter intervenção, não vai, acaba gerando muito ruído no mercado e faz com que os índices caiam muito, né? E naturalmente cai nos Estados Unidos, cai o mundo inteiro, não é nada por acaso, né? Outra coisa que nos Estados Unidos aí também veio outra baita pancada, isso foi na quarta-feira que foi divulgado, foi a ata do Fed, que é o banco central deles lá, né? Já saiu, eles já deram um sinal de que devem começar a reduzir os estímulos fiscais. E na prática isso quer dizer o quê? A torneira vai fechar, que o que eles iam fazendo, recomprando os títulos, né, que as empresas, investidores tinham lá. Então eles davam toda essa liquidez e isso naturalmente injeta dinheiro no mercado, que aí as coisas vão acontecendo. Porém, já falaram, só que isso também gerou uma inflação cavalar lá, né? Como em todo mundo, na verdade, mas é sempre aquela história, toda a economia mais forte tem todo o impacto no restante. Então, como a coisa lá já pegou tração, já está acontecendo, eles já sinalizaram que isso deve voltar a subir os juros, aí, esse ano ainda, muito provavelmente. E aquela história, por mais que isso fosse sabido, mais cedo ou mais tarde isso ia fosse acontecer, né? Na hora que vem a notícia que não vai acontecer, aí é onde o mercado precifica, já rola todo o estresse, e de novo, rolou lá nos Estados Unidos, aí toca a gente pagar a conta também, né? Mas, porque, como eu disse, né, a inflação lá tá voando, então os juros é a ferramenta para conter a inflação. E toma inflação, tome juros, e aí o que acontece? Se lá a economia mais segura, mais forte no mundo, está pagando uns juros atrativo, o investidor vai falar assim, bom, para que eu vou deixar o dinheiro num país como o Brasil, por exemplo, entre outras bagunças que tem por aí, outras mazelas,
correndo risco se eu posso deixar lá tendo um rendimento satisfatório. É onde faz todo o movimento de sair dinheiro dos países emergentes para o país da economia forte. Enfim, vamos ver quando de fato isso vai acontecer e qual o resto do impacto que isso vai causar, né? Falando da China, então esse foi o primeiro ponto, já dividido em dois, né? Falando dos Estados Unidos, que é a situação da crise geopolítica e o estímulo monetário que vai reduzir gradualmente. Falando da China, saiu um número da China que subiu, tadinha deles, né? Então, estão deficitários ali. Subiu só 8,5% em julho, porém a expectativa era que subisse, isso o número do varejo, tá? O que subiu, né? Foi o varejo. Cresceu, né? Cresceu 8,5% ali o consumo. Porém a expectativa era de 11%. E por mais que 8,5% seja grande, eles falaram já estava bem aquém de tudo que eles esperavam. Então isso teve um impacto muito grande na economia da China, nos números chineses, que vem sofrendo aí, no caso deles lá também, mês após mês, aí já tem um bom tempo. E a própria produção industrial deles também subiu 6,4%. Então o 8,5% que eu falei era do varejo, expectativa de 11%. E a produção industrial subiu 6,4% e a expectativa era de 7,8%. Então, ou seja, para eles isso é pouco. Para a gente é o que, isso foi no mês ali, né? Para a gente isso é o que seria ideal e meta a ser alcançada, para eles isso é pouco e aí é o que acaba atravancando todo o resto, né? E segundo os chineses, essa não velocidade que para eles era esperada aconteceu em função do aumento de casos de Covid, que também isso não sai do radar, e por incrível que pareça, por que subiu? É porque a variante o Delta já não está no preço. Por que caiu? É porque a variante Delta está assustando. Lá, a mesma coisa, o número de aumento de casos e também as enchentes que ocorreram lá, né? Tiveram imagens ali da China e parecia que os caras iam pegar onda no meio das ruas, né? Então a coisa também é bem assustador ali, as coisas para variar, né? Fora isso, aí a China vem aprendendo bem com os brasileiros realmente como bagunçar uma economia, né? A grande vantagem é que ali a coisa é menos atrapalhada, mas enfim, bagunçaram bem com toda essa intervenção que eles vêm fazendo nas empresas privadas. E isso para a economia mundial, para qualquer investidor, toda a economia, isso é assustador, né? Porque por que você vai colocar dinheiro num lugar que você não sabe qual que vai ser o rumo, o que os governantes direcionam? Então, isso é horrível. Haja visto a nossa situação aqui no Brasil e infelizmente parece que os chineses estão aprendendo a fazer isso com maestria, né? Deixa eu ver, para suas empresas, e as ações vêm caindo, assim, dia após dia. Isso é uma pena. Por mais que sejam o reflexo, todas as empresas lá gigantes estejam tendo resultados bem satisfatórios, né? Bom, falando da China, Brasil, sendo Brasil, agora eu acho que aqui a gente cita, porém novidade não há, que é todo o nosso clima político, que naturalmente é uma coisa que eu aprendi quando eu comecei nessa área dos investimentos. Uma pessoa, vi um dos economistas falando assim, que o problema da economia brasileira é a política, né? E cada vez mais que a gente cada vez mais que vai passando o tempo, a gente vai mexendo com isso, isso vai ficando claro, né? E assim, toda essa encrenca que está ali entre... Aí, né, agora sim, o pessoal se superou, né? Porque tá executivo, legislativo e judiciário, cada um tem a bola, o outro tem o uniforme e o outro tem o campo. Ninguém quer brincar. A verdade é essa. Então, a coisa o caldo tá torto ali, né? Porém, aquela história não foi a primeira vez. Infelizmente, é muito difícil que seja a última vez que isso aconteça no Brasil. E, por outro lado, também nessa das outras vezes que nós vimos acontecer, também, do jeito ou de outro, Deus é brasileiro, né? Reza a lenda. E as coisas, como num passo de mágica, acontecem, define-se, não é o excelente, não é o melhor, porém é o que dá para fazer, e fazem, e aí pum, tira aquele cenário negativo da frente. E o grande problema dessa encrenca toda que está gerando entre os poderes é que esse risco traz um risco fiscal muito grande. Por quê? Estourar teto de gasto, e isso para a economia como um todo, e os investidores naturalmente, né, lógico. Não interessa para ninguém, não vai trazer nada para ninguém de vantagem. As reformas que vinham num ritmo muito, muito bom, o próprio Arthur Lira lá
que é o presidente da Câmara, também entrou na briguinha lá e tirou o pé, né, da boa vontade que ele ia fazendo, o esforço que ele vinha fazendo para pautar as coisas ali serem votadas. E o que mais? E o mais incrível, assim, de novo, né, como eu falei, Brasil sendo Brasil, no nosso caso, o que acontece? Até semana passada, na verdade, inclusive, se a gente pegasse os índices americanos, principalmente se a gente olha para o S&P, né, que é meio que o Ibov dos caras, né, mas muito maior, muito mais respeitável, mas enfim, vinha crescendo dia após dia, recorde após recorde de máximas históricas de S&P. E nós já tínhamos começado a apanhar. Na verdade, já desde junho e julho nós viemos já uma queda de realização, até natural e saudável, vamos dizer assim. Porém, aí em agosto as quedas vieram muito mais, começaram abruptas em função de tudo isso que eu estou falando do risco fiscal. E aí então nós nos descolamos das altas que houve dos mercados internacionais e vínhamos caindo. E aí essa última semana, por toda essa história de China, Estados Unidos, geopolítica, caiu mais ainda e aí a gente ultrapassou os caras e caímos mais ainda. Né? Então assim, realmente, por isso que eu brinquei ali no início, essa semana realmente foi bem triste. Rolou até um certo TBT aí de março de 2020. Um TBT do mal aí, vamos dizer assim, né? E aí, dentro do que eu falei, né, toda essa história do risco fiscal, a PEC se vai autorizar, vai gerar uma nova PEC para criar novas saídas ali para gastar mais dinheiro, né, virar o lado social do governo para acabar abrindo caixa, para tentar corrigir ali as caneladas e rumo que ele vem tomando para tentar garantir a reeleição no ano que vem. Então, assim, enfim, as coisas vão acontecendo. Parece que atira numa coisa, acerta na outra e nada dessas coisas vão acontecendo. Mas, no mais, eu já falei, né? Naturalmente as reformas também não andando causa todo esse problema. E aí, então assim, como eu disse, se a gente pegar todo o cenário, todos os morning calls e calls de fechamento diários que a gente acompanha, de segunda até hoje de manhã com o call diário, no caso de abertura, só se falava disso. Então, China, geopolítica, Estados Unidos e nosso risco fiscal. E aí, então, é como eu disse, dias mais, dias menos intensos, as coisas acontecendo. E aí o grande ponto é assim, o que fazer, né? Em termos tanto de oportunidade como de defesas. Todo esse risco fiscal, vamos olhar para o copo meio cheio agora, né? Já olhamos por ele quase vazio, mas todo esse risco fiscal fizeram as curvas de juros futuros assim, explodirem. Né? Se a gente pegasse, por exemplo, taxas pré-fixadas no próprio início desse ano, por exemplo, para 3 anos, pagavam 7%. A gente achava que estava legal. 7, 8%, entre 7 e 8% algumas oportunidades, estava legal, porque assim, você tinha taxa de 2%, a expectativa é que esse ano ficasse entre 3,5% e 4%, você estava no 7, 8%, você já estava lindo, inflação ia controlar, tá tudo legal. Hoje, a gente está fazendo algumas taxas pré-fixadas para 3 anos de 12% ao ano. Então assim, voltamos a exportar 2 dígitos de taxa de juros. Né? Então o tal do 1% ao ano, 1% ao mês, voltou para a realidade brasileira. Para o rentista e para quem está com dinheiro em caixa, isso é sensacional. Né? Os títulos atrelados à inflação, tem títulos pagando IPCA mais 6% ao ano. Gente, se a gente considerar que uma inflação no Brasil volte a estabilizar, dos últimos 12 meses a gente está falando na casa dos 9%, por incrível que pareça. Mas a meta para o ano que vem é 4,5%, 5%. Então você imagina, 5% de inflação mais 6%, também você está com 11% ao ano. Então, para quem tem disponibilidade, não tem problema com liquidez, procure seu assessor, pergunte sobre as taxas de renda fixa, porque elas estão assim cada vez mais atrativas. Isso gera, inclusive, várias oportunidades e trades para a gente fazer dentro da renda fixa, porque é outra coisa. Quem acha que a renda fixa é fixa também está... porque não conhece muito do mercado. Então nós temos oportunidades de ganhar dinheiro além fazendo renda fixa. Aí tem todo um formato que com certeza o seu assessor vai conseguir te direcionar e acessar. Produtos internacionais, como sempre, porque é aquela história, nossa, o dólar tá caro. Né? A gente falava no dólar em julho, ele tá na casa dos 4,90 e pouquinho. Né? Ou seja, caiu dos 5. Com tudo que aconteceu nessa história de risco fiscal, internacional, etc., o dólar ontem fechou em 5,43.
Hoje acabei, não estava nessa faixa, eu não vi como é que está agora há pouco. Mas o fato é esse, 5,40 de algo que estava na casa dos 5, só isso, quantos por cento é? Então, é absurdo quando a gente fala que não tem como não ter dólar, não ter produtos dolarizados, produtos internacionais na carteira do cliente. Tá? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa que eu tinha anotado aqui para trás. Ah, sim. Quando eu comentei das quedas, né, a própria renda variável caiu bastante, então quem estava posicionado em ações, fundos de ações e tudo mais, viu a coisa cair. Porém, assim como a renda fixa aumentou bastante, quem tem dinheiro e tem um perfil mais agressivo, tem muitas ações de empresas, como uma Vale, por exemplo, abaixo de R$ 100, que com tudo que está acontecendo no minério de ferro lá fora, porém, as coisas tendem a voltar. Se vê, a Vale estava a 120 também, é coisa de 2 meses, por exemplo. Entendeu? Então, assim, como eu disse, e todos os setores têm muita oportunidade para ser aproveitado. Varejo, ainda mais. O fato é, praticamente 80% das empresas que reportaram o resultado que agora finalizou aí do segundo trimestre, 80% delas vieram acima do esperado. Estamos falando de Brasil. Vieram acima do esperado. E mesmo, por isso que eu falei do lance do Brasil descolar dos Estados Unidos, mesmo com tudo isso, a gente ficou para trás. Então, ou seja, a economia em si está acontecendo. Os números das empresas, os lucros estão aumentando, margem EBITDA está aumentando, tudo está aumentando e melhorando. Porém, nossa economia ia ali ficar para trás. Então, isso no valor da ação é muito importante, porque você está comprando um item barato. É como o exemplo que eu dei para uma amiga aqui do escritório agora há pouco. Eu falei assim, imagina assim, você tem um iPhone lá que esse último deve estar na casa dos 10 mil reais, né? 10, 11 mil, não tenho iPhone, tá? Mas eu sei que é 10, 11 mil reais. E aí, sei lá, aconteceu alguma coisa de liquidação, alguma coisa com a Apple, você sabe que é aquele iPhone, você acredita e entende que aquilo vale 10 mil reais. E por algum motivo o iPhone está sendo vendido a 8, a 7. Ele não deixou de ser o iPhone, muito pelo contrário. Ele se superou e está muito mais barato para você aproveitar. Então, quando a gente fala da renda fixa, que ela está muito mais alta, e você tem a qualidade e não tem risco, e você fala de uma ação, de uma Vale, uma própria Petro também, se bem que a Petro ela se manteve, por N fatores ela se segurou, mas entre outras, são oportunidades para serem aproveitadas. Então, eu sei sim que a gente tenta estar o mais próximo possível dos nossos clientes, porém a gente sabe que isso impacta, como eu falei, rolou esse TBT aí do final, né, do TBT do ano passado, mas é isso que tem que ficar claro, né? Esses problemas, essas incertezas geram muitas oportunidades. Então, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar, os 4 pontos principais foram esse aí, sabe? Então, reforçando, geopolítica, economia nos Estados Unidos que tende a fechar a torneira, com isso os juros lá devem aumentar. Nosso clima político Brasil gerando esse risco fiscal cada vez mais forte. Vamos torcer aí para Deus brasileiro voltar à tona. E acho que é isso, né? Bom, um ótimo final de semana a todos, um bom descanso e vamos para cima, gente. Conte conosco. Um abração, bom final de semana. Eu faço aqui. Valeu, galera.